O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o coração humano muitas vezes é insondável. Como você consegue explicar todas as coisas que se passam, por exemplo, no coração do seu esposo, da sua esposa? Ou quando você encontra alguma pessoa cujo modo de agir chamou a sua atenção e você se assustou? Quando é que você consegue destrinchar totalmente o coração de uma outra pessoa? Nunca. Até porque o querer bem tem também essa dimensão do mistério. Penso na família, o homem e a mulher casados, no correr do tempo eles vão se revelando, tiram o véu, mostram, espero que as coisas boas, mas também fazem-se conhecer as coisas menos boas, os limites. O coração do homem e da mulher é um mistério, é insondável. Quantas coisas positivas ou negativas nós não conseguimos explicar. Há situações na sociedade que às vezes nos parecem também extremamente complicadas. Podemos pensar a situação social e econômica da nossa nação, onde muitas pessoas têm dito não se vê uma luz no fundo do túnel para resolver todas as coisas, um impasse terrível. Um ano eleitoral, com as candidaturas ainda em definição, e uma verdadeira decepção para tantos de nós diante das possibilidades que se apresentam. E a gente diz não entender. Você pode não entender uma pessoa, você pode não entender uma situação social,
Você pode pensar, mas não é possível que nós não vamos criar juízo e vamos continuar com uma sociedade com tamanha injustiça, com tamanha maldade, especialmente com os mais pobres. O que acontece com o coração humano, que é capaz de tanto egoísmo, de tanta maldade? São mistérios humanos. E as pessoas, às vezes, quando nós falamos do mistério da Trindade, acham que Deus aqui é complicado. E até pensam que mistério na nossa fé é alguma coisa que eu tenho que simplesmente aceitar e pronto, nem buscar explicações. O mistério da Santíssima Trindade. Eu quero que vocês guardem comigo uma palavra: revelação. Revelação é tirar o véu. Se você lê a Bíblia desde o princípio, você percebe que Deus tem, por amor, um respeito humano com a humanidade, um respeito imenso com a humanidade. Ele vai se revelando, ele se mostra, pouco a pouco, segundo a capacidade das pessoas. Quando São Paulo chegou a Atenas para pregar, ele disse: olha, vocês têm tantas estátuas, tantos deuses, e encontrei aqui um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo queria anunciar exatamente aquele ali. Olhem bem para mim. Você e eu não somos donos de Deus. O que pode acontecer muitas vezes é que alguma pessoa deseje criar Deus à sua imagem e semelhança, e não foi assim no princípio. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi desse jeito que muita gente pensa. O pecado de Adão e Eva foi quando eles queriam ser o critério do bem e do mal e se esqueciam que, sendo criaturas, Deus tinha colocado essa lei na própria consciência. Deus se revela, Deus se mostra Criador, Deus se mostra aquele que liberta, que acompanha o seu povo. Aqui nós poderíamos ir longe em tantas reflexões, mas vamos dar um salto. Quando veio Jesus, imagina como as pessoas ficavam confusas. O que ele disse ser igual ao Pai, está lá no Evangelho de São João. Ele diz que faz as coisas que o Pai faz, que foi enviado pelo Pai do céu. Quando fala do Espírito, diz que o Espírito vai explicar todas as coisas. Mas como é que é isso? Deus, olha a palavra revelação. Em Jesus Cristo, Deus tira o véu. Ele se mostra não como solidão, mas como família. Deus é a Santíssima Trindade. Por isso nós dizemos tantas vezes na vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos diante da realidade da nossa fé. Mas pode ocorrer que a gente faça certas confusões. Na cabeça de algumas pessoas, Jesus não é Deus, quando Ele mostrou que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou, deixem-me provocar positivamente, quando a gente quer viver no individualismo, no egoísmo, buscando os nossos próprios interesses, então
Não estamos vivendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos até viver em nome de alguma, entre aspas, divindade criada pela nossa cabeça. Mas viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é viver no amor e na comunhão. Viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é dar glória a Deus com a nossa vida de comunidade. A Trindade é a perfeita, a mais perfeita de todas as comunidades. Deus não é difícil de se compreender. O mistério de Deus, o desafio que eu lanço a todos nós hoje é esse: experimente viver só para o amor, porque a nossa sociedade está cheia de coisas insolúveis. Quem ler o meu artigo nesse final de semana, o título é Assim na Terra como no Céu. O problema é que nós quisemos desligar a terra do céu. Deus não tem nada a ver com as minhas escolhas familiares. Deus não tem nada a ver com as minhas escolhas sociais ou políticas. Jogo fora as perspectivas morais que a igreja foi discernindo. E como a palavra diz, o salário do pecado é a morte. Já estamos vendo o resultado de uma sociedade que pouco a pouco foi perdendo a sua referência. Não olha mais para o céu, não quer olhar para a frente, quer olhar só para o chão. E acaba dando tiro nos próprios pés. Não só os tiros que correm pelas nossas cidades. Deus não é complicado. Só que você, para entendê-lo, tem que começar com o coração. Se você fica só na cabeça, você fica diante de um enigma, como os enigmas da sociedade hoje, ou aqueles textos antigos, quando não se conseguia entender, porque precisava de revelação. Precisava de alguém que viesse para contar como Deus é. Queremos viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Queremos glorificar o Pai, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Devemos glorificar com a nossa vida no amor. Queremos viver o batismo que recebemos, o mandato que Jesus deu no Evangelho que ouvimos? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essa responsabilidade que a igreja recebeu de ir a todos os povos. Queremos viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ninguém perto de nós é indiferente. Todas as pessoas perto de nós nos interessam para serem amadas, para serem tocadas pela força de Deus, porque eu vivo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos a nosso Senhor que essas realidades entrem dentro do nosso coração no dia de hoje. Façamos um pouco de silêncio e você vai fazer a pergunta aí dentro do seu coração: como nós vamos viver o que a palavra nos revelou hoje? Deixe que o Espírito Santo inspire.